E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos conceitos mais profundos e até misteriosos de todo o Evangelho de João. A ideia de que Jesus Cristo é apresentado não só como um mestre, mas como o Verbo de Deus. Mas afinal, o que isso quer dizer na prática? O que significa chamar alguém de verbo? É isso que a gente vai desvendar agora. E para começar, vamos direto pro coração do assunto. Esse versículo aqui é o ápice, sabe? É a grande declaração que resume tudo que a gente vai conversar. É aqui que o verbo, essa figura divina, eterna, entra na nossa história, na história humana. É uma afirmação assim poderosíssima que vai guiar todo o nosso raciocínio. E aqui está o nosso mapa da conversa de hoje. Primeiro a gente vai tentar entender o que é esse tal de verbo. Depois, vamos explorar quem ele é, sua natureza divina, eterna. Em seguida, o papel dele na criação de tudo. Aí vem o ponto central, o momento em que ele se faz carne. E por fim, vamos fechar entendendo como ele é a revelação máxima, completa de Deus para nós. Então, vamos lá. Primeiro passo. A gente precisa entender o porquê dessa palavra específica, verbo. João não escolheu esse termo por acaso, de jeito nenhum. Era uma palavra com um peso enorme, com um significado gigante, tanto para o mundo judeu quanto para o mundo grego daquela época. Olha, o que é fascinante aqui é a genialidade do apóstolo João. No mundo grego, a palavra logos era super conhecida, um conceito filosófico-chave. Era tipo uma razão universal, uma força impessoal que colocava a ordem no universo. Mas aí chega João, pega esse termo que todo mundo conhecia e vira ele de cabeça para baixo. Ele basicamente diz, gente, o logos não é o quê? O logos é quem? É uma pessoa divina, eterna, e o nome dele é Jesus. Que virada, hein? Ok, agora que a gente já entendeu um pouco melhor o termo, vamos para o segundo ponto. Como esse verbo é descrito. E é aqui que a coisa fica ainda mais profunda. João não começa a história de Jesus numa manjedoura em Belém. Não. Ele começa na eternidade. Antes mesmo que o tempo como a gente conhece existisse. Esse versículo aqui, ele é a base de tudo. Cada pedacinho dele é uma bomba teológica. Ele estabelece logo de cara 3 verdades que são absolutamente fundamentais sobre quem é o verbo antes de qualquer outra coisa ser dita. Vamos dar uma olhada mais de perto em cada uma dessas afirmações. Isso é que mostra o contraste absurdo que João estava propondo. Sabe, enquanto várias correntes filosóficas da época viam o logos como uma coisa distante, uma emanação, uma força inferior a Deus, João chega e faz a declaração mais ousada que se podia imaginar. O verbo não é um intermediário, ele é Deus, ele não é impessoal, ele tem um relacionamento íntimo e pessoal com o Pai. Então, para a gente resumir o ponto crucial, é o seguinte. O versículo prova a divindade do verbo de uma forma que não deixa dúvida. Primeiro, ele é pré-existente. No princípio era o verbo. Ou seja, ele não foi criado, ele sempre existiu. Segundo, ele coexistia, estava com Deus. A expressão em grego aqui sugere uma comunhão cara a cara, uma relação profunda. E por último, a sua essência divina é afirmada sem rodeios e o verbo era Deus. Não um Deus menor, mas Deus na sua própria natureza e substância. Beleza, vamos avançar. Se o verbo é eterno, se ele é divino, qual é a relação dele com o universo? Com tudo que a gente vê e o que não vê também. A resposta de João para isso é direta, clara e impressionante. A nossa fonte de estudo dedica um bom espaço para esse ponto, né? E destaca bem que o Filho não é só mais uma parte da criação. Ele é o agente ativo por trás de tudo. É como pensar que ele não é a pintura, mas o pintor. Faz toda a diferença. Essa frase é de uma clareza que não tem como interpretar de outro jeito. Não tem exceção. Cada galáxia, cada estrela, cada molécula, cada forma de vida, tudo, absolutamente tudo, veio a existir por meio da ação do verbo. Ele é o canal por onde o poder criador de Deus fluiu para dar forma ao universo. E a função dele não para na criação, vai além. João continua e diz que nele estava a vida. Então, ele não só cria, ele sustenta. Ele é a própria fonte de toda a vida que existe, seja a vida biológica, seja a vida espiritual. E essa vida que vem dele é como uma luz, uma revelação que ilumina nossa mente, o nosso entendimento sobre a verdade e sobre quem é Deus. E agora a gente chega no momento mais inacreditável, mais chocante e transformador de toda essa história. O Verbo, aquele que é eterno, divino, criador de tudo, faz algo que a nossa mente mal consegue processar. Ele entra na sua própria criação.
ele se torna um de nós. Pensem só no peso disso por um instante. O Deus que ninguém nunca viu, que está além do tempo e do espaço, decide se tornar visível, tangível, alguém que se pode tocar, ouvir, é o maior ponto de virada da história da humanidade, sem dúvida nenhuma. Se fez carne, isso é tão importante. Não significa que ele deixou de ser Deus, de forma alguma. Significa que ele adicionou à sua natureza divina uma natureza humana completa. O eterno se uniu ao que é temporal. O infinito se uniu ao que é finito. Um mistério profundo. E a palavra que João escolhe para habitou, é de arrepiar. O termo grego é eskinosen, e isso não quer dizer só morou entre nós. Literalmente significa ele armou a sua tenda. Pensa só nisso. Para qualquer leitor daquela época que conhecia as Escrituras, a conexão era instantânea. Isso leva a gente direto para o tabernáculo lá no deserto, sabe? A tenda onde a glória visível de Deus, a Shequina, descia e ficava no meio do povo. O que João está dizendo é, uau, Jesus é o novo tabernáculo. A presença de Deus não está mais confinada a um lugar, a uma tenda. Agora ela está numa pessoa. O nome técnico, teológico, para esse mistério todo é união hipostática. É a doutrina que diz que, na pessoa de Jesus Cristo, duas naturezas completas, uma totalmente divina e outra totalmente humana, estão perfeitamente unidas para sempre numa única pessoa. É a glória de Deus se manifestando de forma visível e pessoal. E isso nos traz a nossa última parte. Por que tudo isso é tão importante? Porque o Verbo precisava se tornar carne. A resposta é simples e, ao mesmo tempo, gigantesca, para revelar Deus de um jeito que nunca tinha sido feito antes. Antes, Deus tinha se revelado de várias formas, por meio de profetas, da lei, de visões, mas na encarnação do Verbo, o que temos é a revelação definitiva, final, perfeita. Em Jesus, a gente não vê a glória de Deus de forma passageira ou parcial, como era no tabernáculo. A gente vê de forma plena e permanente. Nele, a graça e a verdade de Deus se tornam, de repente, acessíveis. Ele é, como a nossa fonte bem descreve, a autorrevelação completa do Pai. E o próprio Jesus bota um ponto final nessa discussão. Essa frase dele resume tudo. Se alguém tem dúvidas sobre como Deus é, como ele pensa, como ele age, como ele ama, a resposta é: olhe para Jesus. Ele é o retrato exato, a imagem perfeita do Deus que ninguém pode ver. E com isso, a gente fecha o ciclo e volta ao nosso ponto central. A grande verdade prática de toda essa análise é essa. Jesus Cristo, o Verbo que sempre existiu, se tornou a manifestação visível e completa de Deus. Ele não veio só para falar as palavras de Deus. Ele é a palavra de Deus em pessoa, revelando a graça, a verdade e a glória do Pai para o mundo inteiro. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se o Deus infinito, invisível, se revelou de forma perfeita e completa na pessoa de Jesus, o Verbo que se fez carne, o que é que isso muda na nossa busca por conhecer e se relacionar com o divino? A resposta para essa pergunta, talvez, seja a jornada mais importante que a gente pode fazer.